Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, neste vídeo a gente vai falar muito aí sobre o anúncio do Zé Ricardo. Zé Ricardo foi oficialmente anunciado como treinador do Vasco da Gama na parte da noite de ontem. A gente vai abordar aqui a situação envolvendo reforços e a gente vai falar bastante sobre a nota da Força Jovem. A Força Jovem, mais uma vez, impondo determinadas coisas ao presidente fake Jorge Salgado, e a gente vai falar sobre a situação envolvendo a AGE. Vamos falar muito sobre o julgamento decisivo de amanhã e as eleições do Flamengo que aconteceram ontem e que poderá abrir novos precedentes aí com relação aos processos que estão tramitando na justiça com relação às eleições do Vasco. Então, pessoal, eu peço a você que não é inscrito no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike para avaliar o nosso conteúdo e, por favor, ativem o sininho. Vamos começar falando sobre o anúncio do Zé Ricardo. Particularmente, eu fiquei surpreso, achei que esse anúncio não iria acontecer ontem, mas aconteceu. O certo era o Vasco ter trago primeiro um executivo para depois trazer o treinador. Mas o Jorge Salgado pensou de uma forma diferente, trouxe o treinador e o Zé Ricardo chega com a missão de colocar o Vasco da Gama nos trilhos. Principal objetivo é subir com o Vasco da Gama em 2022 numa Série B que promete ser muito difícil. A previsão para o Zé Ricardo chegar aqui no Rio de Janeiro é no dia 15 de dezembro, quando ele começará aí os seus trabalhos. Além disso, o Zé Ricardo chega com um contrato de 1 ano e com uma cláusula automática com uma renovação por mais 1 ano, caso consiga o acesso aí do Vasco da Gama. Junto com o Zé Ricardo vai chegar aí 2 auxiliares técnicos, um preparador físico e um analista de desempenho. Na primeira passagem do Zé Ricardo pelo Vasco da Gama, o Zé Ricardo jogou aí, ou melhor, foi treinador do Vasco em 50 jogos. Ele obteve 22 vitórias, 13 empates e 15 derrotas. O desempenho do Zé Ricardo na última equipe dele não foi boa lá no Catar, apenas 35%. E a última passagem do Zé Ricardo aqui pelo Brasil aconteceu no ano de 2019 e ele foi treinador de 3 clubes: Botafogo, Fortaleza e também Internacional. Então, esse é o resumo aí do Zé Ricardo. O Zé Ricardo que está vindo para o Vasco da Gama por conta do passado dele. Ele foi o treinador aí que nos últimos anos conseguiu o melhor objetivo, que conseguiu levar o Vasco da Gama simplesmente aí para a fase de classificação da Libertadores. Então é o seguinte, pessoal, o que vocês acharam aí da contratação do Zé Ricardo? Bom, com relação a reforços, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não financiar essa diretoria golpista. Ontem saíram 2 nomes aí, são nomes que por enquanto são especulações.
o goleiro Jailson é um nome que não me agrada, é um goleiro que já tem 40 anos, está em fase aí de término de carreira. E assim como saiu ontem o nome do Edu, atacante lá do Brusque, que começou aqui no Vasco da Gama, que ele declarou publicamente que gostaria de voltar a jogar na equipe do Coração, onde ele iniciou a carreira. Deixe aí nos comentários se vocês gostam ou não dessas duas possíveis contratações. Pessoal, ontem a Força Jovem fez uma nota e a Força Jovem criticou duramente o Leandro Castan. Leandro Castan, que comemorou ontem os 10 anos do título do Corinthians, desrespeitando o torcedor vascaíno. E é o seguinte, a Força Jovem fez exigências e ordenou que o Jorge Salgado rescindisse o contrato com o Leandro Castan. Não existe mais clima para que Leandro Castan permaneça aí no Vasco da Gama em 2022. E essa publicação ontem do Leandro Castan pode ter selado aí a passagem dele pelo Vasco da Gama. Inclusive, a Força Jovem deu prazo aí para essa diretoria golpista se mexer e trabalhar em uma nota anterior. Pessoal, com relação à situação aí da AGE, ontem foi um sucesso lá em São Januário, conseguimos recolher novas assinaturas, estamos muito próximos aí, segundo informações que eu tive, de chegar a 50% aí dessa meta. Ontem novos associados, muita gente off-Rio veio ao Rio de Janeiro para se tornar sócio do Vasco, assinou a lista de convocação, assinou o manifesto, e é o seguinte, a gente precisa desses 20%. Não se esquecendo que amanhã a gente tem um julgamento, e um julgamento aí decisivo. O agravo cível do Levenciano será julgado amanhã, dia 6, no pleno, no órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A tendência é que esse recurso seja indeferido, mas ele tem que passar obrigatoriamente pelo pleno para chegar ao STJ. E ao chegar ao STJ, essas eleições que aconteceram ontem do Flamengo podem abrir novos precedentes aí para a gente ter novidades lá na frente. Ontem as eleições do Flamengo transcorreram de forma normal. Há uma jurisprudência aí no Tribunal de Justiça, onde a eleição do Flamengo se respeitou o estatuto do clube e simplesmente foi ordenado aí pelo desembargador que a eleição fosse presencial, e foi uma decisão aí distinta com que aconteceu com o Vasco da Gama. Ou seja, o judiciário vai ter que se explicar. Isso abre um novo precedente numa instância superior para que a gente tenha aí novidades. O processo daqui a pouco sobe lá para o STJ em Brasília e a gente aguarda na ação dos Templários o manifesto aí do Dr. Camilo Rulieri para que ele possa deferir ou não a situação do Dr. Paulo Roberto, para que a gente tenha logo uma sentença aí no processo dos Templários. Mas lembrando, amanhã tem um julgamento importante lá naquela ação do Mussa. Obrigado pela sua atenção. Vamos acreditar. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!